Alô, alô, amores amados, estou aqui de volta. Tava com saudade de vocês, faz um tempinho que a gente não se vê, né? Então, gostaram das avaliações? Esse período foi bom, né? Como eu já falei para vocês nas mensagens e mandei ontem, então eu entendo a avaliação como esse momento de entrar para dentro de si, de entrar para dentro das práticas e refletir sobre elas, repensar. E a partir daí, daquilo que a gente entender nessa avaliação, a gente traçar novas ações, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode deixar de fazer, o que a gente pode fazer de novo, o que vale a pena continuar fazendo. Então, essa avaliação, acho que foi esse momento da gente entender o que a gente está aprendendo, o que a gente não está aprendendo, por que a gente não está aprendendo, por que a gente está aprendendo, e definindo novas formas de fazer, de aprender, de agir, né? E para isso, eu trouxe para vocês a avaliação para a gente corrigir juntos, fazer uma correção coletiva. Porque depois que a gente fizer essa correção coletiva, eu vou colocar um novo link para vocês fazerem a avaliação de novo. Olha que massa! Então, quem ainda não fez, vai fazer essa avaliação como segunda chamada, né? Então, quem não fez, vai fazer a primeira vez. Quem já fez e não teve uma pontuação muito boa, vai poder recuperar. Vai tirar 10, porque as respostas vão estar todas aqui, tá? Então, a gente vai somar as duas notas e dividir por 2, né? E para quem já teve uma boa pontuação, vai fazer como exercício de fixação, porque quanto mais a gente pratica, mais a aprendizagem se fixa na gente, no nosso cérebro, no nosso corpo, tá bom? Então, todos vão fazer, até porque vai servir de presença, né? Para todo mundo, de frequência, para a lista de frequência. Vamos lá? Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Acho que não. Deixa eu compartilhar a tela. E aqui está. Então, eu vou mandar o link. Esse aqui é a antiga, né, que vocês já fizeram. Depois eu vou mostrar que eu fiz um fundo de outra cor. Estou aprendendo várias coisas aqui, hein? E aí, começava assim, né? Avaliação de língua portuguesa. Opa! O que aconteceu? Não, não é aqui, é aqui. Desculpa, gente. Então, digitar o nome completo, sem falta, a turma também. E aí começa aqui, ó, com essa tirinha muito massa. A HQ, História em Quadrinho, Calvin and Hobbes, intitulada Calvin e Haroldo no Brasil, foi criada em 1985 pelo americano Bill Watterson, estadunidense, né? Que ele é dos Estados Unidos, porque a América é gigante, nós somos americanos também, latino-americanos, né? Então, a América é grandona. Então, o estadunidense, Bill Watterson. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que é um bicho de pelúcia. Observe a tirinha do Calvin e Haroldo abaixo para responder as 5 questões a seguir. Mãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. É boa, né, essa história? Surpreende a gente.
Vamos responder, então. Ah, gente, aí na hora que vocês forem fazer, vai estar fora dessa ordem aqui. Então, vocês vão prestar bastante atenção. Vocês vão saber agora todas as respostas, mas aí na hora que vocês abrirem o link, vai estar, para cada um, vai estar em uma ordem. Então, quero que vocês estejam bem atentos, tá? Não é para marcar o que... Ah, ela marcou aquele primeiro, então... Não. Leia direitinho. É esse momento de refletir, de ver o que aprendeu, se entendeu a explicação, se já tinha acertado antes, e se... entendeu? Então, é um momento de concentração. Vamos lá, a primeira. O texto narrativo é aquele que conta uma história, lembram? Relembre-se também dos elementos básicos dos textos narrativos. Vocês podem encontrá-los no mapa mental abaixo, aqui, ó, os elementos: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E cliquem no círculo em que o conteúdo corresponde ao enredo da tirinha do Calvin lida acima. Então, aqui embaixo, gente, a gente vai ter que marcar qual desses daqui corresponde ao enredo. Presente corresponde ao enredo? Não, corresponde ao tempo, né? Calvin perde seu melhor amigo, tigre Haroldo? Sim, essa é a história, né? Mas vamos ver as outras? Casa do Calvin. Ah, é verdade. Casa do Calvin é o espaço, é o lugar onde acontece. Calvin e a mãe do Calvin são as personagens. E Bill Watterson é o autor, né, da tirinha, aquele estadunidense. Difícil de falar, né? Estados Unidos e estadunidense. Então, vamos ver qual é a resposta certa. Calvin perde seu melhor amigo, o tigre Haroldo. Então, esse daqui, ó, é o enredo, é a história. Os outros fazem parte da história, menos o autor, né, que é o escritor, fazem parte da história. Mas essa daqui é o enredo. Vamos para a próxima. 2. Observem as informações sobre enredo abaixo e marquem a opção errada sobre o enredo da tirinha do Calvin. Aqui, gente, eu avaliei uma coisa, que essa foi a questão que as pessoas mais erraram. Por quê? Olha o que eu avaliei, vê se vocês concordam comigo. Não leram o enunciado com atenção. Porque olha o que está pedindo. Opção errada. A opção que não está certa. Todas as outras estão certas e tem uma que está errada. Ou porque também a gente está sempre muito acostumado a marcar o certo, que é o que é pedido, né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que fazer com bastante atenção e concentração para não perder esses detalhes, tá bom? Então, essa foi uma avaliação que a gente fez sobre a questão, né? E aí, do que a gente tira isso, né? A gente passa com atenção e concentração para estar atento aos detalhes. Então, aí tem uma explicaçãozinha aqui, ó. O enredo de uma narrativa é organizado de acordo com os seguintes momentos: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Massa. Gente, lembra que tem muitos tipos de textos narrativos. Tem uns que são mais longos, né? E aí vai ter um desenvolvimento entre o conflito e o clímax, entendeu? Podem ter vários momentos de maior tensão, quando se for num romance, entendeu? Uma história em quadrinho é bem curtinha, tudo bem comprimidinho, né? Esse daí aconteceu em 4 quadrinhos só. E a gente viu que aconteceu muita coisa, né? A situação inicial, situação de tranquilidade em que são apresentados os fatos e os personagens principais, tá? Então, aqui, gente, nem sempre é a situação de tranquilidade, como a gente viu na história em quadrinho lá em cima, né? Mas é uma apresentação da história, uma ambientação onde isso está acontecendo, quem são as pessoas, qual é o fato inicial, né?
O conflito, gente, é o momento que tensiona. Alguma coisa acontece que muda esse ambiente aqui inicial e faz a história ficar interessante, movimentada, faz a história acontecer, né? Faz desenrolar. E normalmente tem um desenvolvimento, e aí depois tem o clímax, que é o momento de maior tensão, o auge do conflito. Geralmente nos faz pensar, e agora o que vai acontecer? É aquele momento que faz tchan, 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 tchan. E agora? Dá aquele suspense, né? E aí tem o desfecho, que é a parte final da história, quando o problema é solucionado. Nem sempre é solucionado, às vezes tem um final aberto, né? Mas é a finalização. Mesmo assim, deixa a coisa em aberto, mas está finalizando. Aí a pessoa que leu pode continuar, se quiser, mentalmente, ou até escrever outro livro, né? Então, vamos ver aqui sobre o enredo, o que vai ter? Então, aqui a gente é para marcar a errada, hein? Vamos ver se essa tá errada. O tempo, o espaço e as personagens foram apresentados no primeiro quadrinho. E aí, foram apresentados no primeiro quadrinho? Foram aqui, ó, o espaço, o tempo, ó, presente, né? Ele tá acontecendo agora, ele tá falando do passado, mas tá acontecendo agora, né? Agora no momento dessa narrativa. Tá na casa, entrando na casa, e as personagens são o Haroldo e já tá anunciando a mãe, que vai aparecer no segundo quadrinho, mas já tá anunciando, né? Então vamos lá. Essa aqui tá certa, então não vamos marcar, porque tá certa. A situação inicial, primeiro quadrinho, já trouxe nela o conflito. Sim, já trouxe conflito, né? Já trouxe o problema. Atenção, e agora? Agora temos que resolver esse problema. O Calvin ficou mais triste depois da conversa com sua mãe. É verdade, ele ficou mais triste, não foi? O problema não foi solucionado no desfecho. Tá certo também, não foi solucionado no desfecho, né? Teve um desfecho, terminou fazendo de certa forma, um momento inesperado, que foi triste, mas tem um certo humor, né? Tipo, poxa, não era isso que a gente esperava, quebra a nossa expectativa. A gente acha que a mãe vai falar, e ele fala, as coisas podem ser pior ainda, né? Fala de uma realidade, né? Então, não foi solucionado, tá certo, então não é esse que vai marcar. O desfecho é um final feliz? Não. Então, o desfecho é um final feliz é aqui, certinho. Então, gente, cada resposta vale 2 pontos. E agora, essa daqui. Vimos que os autores e autoras das tirinhas usam linguagem mista. Como assim? Linguagem verbal mais linguagem não verbal. Para nos comunicar mensagens, para falar alguma coisa para gente, né? Essa inter-relação entre as linguagens nos ajuda a compreender melhor as expressões das personagens e a história. O que o formato do balão, o tamanho das letras e a expressão facial do Calvin representam no primeiro quadrinho? Vamos lá ver. Olha o balão, como é que tá? Todo pontudinho aqui, ó, vários ângulos assim agudos, né? Olha o tamanho da letra, grandão, tá até em negrito, assim, quando tá mais escuro, assim, chama negrito. E olha a cara do Calvin. Tá o quê? Mãe, o cachorro me derrubou! E aí? Que será? Será que tudo isso representa um pensamento? Será que representa a fala do narrador? Será que representa um grito? Será que representa frio ou fala em grupo? Isso aqui muita gente acertou. É um grito, né? Lembra do balãozinho? Cara dele. Tudo comunica isso pra gente, né? Todos esses elementos.
Agora, gente, ao 4, os substantivos têm a função de nomear, dar nome a coisas, seres, situações, lugares, sentimentos. Então, o substantivo nomeia, né? Problema e culpa, que estão sublinhados em verde aqui, ó, são dois substantivos, nomeiam duas coisas. Problema nomeia uma situação complicada. E culpa nomeia um sentimento doloroso de arrependimento. Então, são dois substantivos que nomeiam essas duas coisas. Cada uma, né? A palavra ele, sublinhada em vermelho, é um pronome substantivo. Como assim? Ele é um pronome que substitui, ele fica no lugar de um substantivo. Então, ele está no lugar ou de culpa ou de problema, para a gente não precisar ficar repetindo várias vezes, a gente usa os pronomes muitas vezes. Aí, qual dos dois substantivos sublinhados de verde a palavra ele está substituindo? E aí, vamos ler para entender? Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Aqui a gente pode falar até uma coisa sobre linguagem formal e informal, né? Na linguagem formal, a gente falaria de culpa e torná-lo pior ainda. Então, seria: não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e torná-lo pior ainda, né? Então, tornar o que pior? A culpa ou o problema? Então, tornar o problema pior, né? Porque a culpa já está lá. Então, o problema que se tornou pior. Ele tinha perdido o amigo e, além de perder o amigo, ele ainda está culpado, né? Então, a culpa é o que faz o problema ficar pior, mas o que fica pior é o problema. E aqui tem outra coisa, ó. Ele é masculino. E problema, o problema, ele. Se fosse para tornar a culpa pior, teria que ser ela, né? Porque é a culpa. Então, aqui, quem respondeu problema, acertou, olha aqui. Muito bem. E aqui, para finalizar, a nossa... Ué, o que aconteceu aqui? Vou ler assim mesmo. Já a função do adjetivo é caracterizar um substantivo. Isso é, dar um atributo a ele. Marquem a opção que contém dois adjetivos que se referem à palavra problema, que estão caracterizando a palavra problema. Então, vamos ver. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior. Então, não há nenhum problema tão terrível. Terrível, o problema terrível, que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar o problema pior ainda. Então, os dois adjetivos são terrível e pior. Aí, pessoal, todos vão fazer esses de novo. Lembra que vai estar embaralhado, prestem atenção. E eu adorei essa autoavaliação aqui. Eu achei muito bacana e aí eu vou mostrar depois para vocês o que resultou dessa autoavaliação, que é o momento que vocês pensam, né, o que era um mergulho, né, em vocês para pensar como tem sido essa rotina de aulas remotas, né, que não é fácil para ninguém, mas que é o que o momento tem nos pedido, né? E aí, obrigada pela parceria, é um prazer enorme aprender com vocês, que vocês sejam meus companheiros nessa aprendizagem, nessa caminhada. E aí eu vou querer mostrar para vocês, então vou mostrar para vocês primeiro, ó, como é que vai ficar. Olha que eu fiz, botei outro fundo, vai estar assim. Aqui tá na mesma ordem, tá? Mas vai estar embaralhado, para cada um vai aparecer de um jeito.
E aí, gente, aqui no final, a autoavaliação ela não está mais obrigatória. Então, quem já fez, quem está fazendo de novo, não precisa fazer. Se quiser fazer, faz, mas não precisa. Nem essa outra aqui. Mas quem está fazendo pela primeira vez, por favor, faça a autoavaliação para a gente saber como é que vocês estão se sentindo, como vocês estão se organizando, dar sugestão, porque o pessoal deu várias sugestões legais. E, inclusive, eu vou mostrar agora aqui para vocês as sugestões. Olha que legal, eu adorei esse instrumento aqui, essa ferramenta. Ó, 57 pessoas responderam, aqui tem um a mais, mas foram 57 alunos responderam, tá? A avaliação. Foi bastante, mas não foram muitos não têm acesso, né? Vocês sabem, então... Mas a gente está buscando outras formas deles também poderem fazer, tá bom? E aqui, ó, perguntas erradas com frequência. Aquela que eu falei que mais erraram foi a que tinha marca em opção errada. Então, atenção, tá? Aí os nomes, as turmas. Adorei esses gráficos, ó, mostra um pouquinho que dos acertos, quanto por cento acertou. 50 pessoas, 86% acertaram essa primeira e outros responderam outras coisas. Esse daqui, que a gente estava falando que foi o maior número de erros, né? Mas mesmo assim tiveram muitos acertos. Aqui também o 3, muita gente acertou. Aqui também. Então, aqui a gente... Aí, esse aqui que eu adorei. Olha, gente, como tiveram várias respostas. Eu acho isso tão massa. Ó, aqui, 6 pessoas falaram que não estão conseguindo se organizar. É bom saber isso, gente, para a gente poder... se vocês não tiverem conseguindo alguma coisa estiver difícil, pode ligar. Eu estou super disponível para a gente pensar em formas, tá? Não, tem momentos também que eu não consigo me organizar, é assim mesmo, mas aí a gente se empenha e aí a gente pensa o que são as prioridades, vê quais são os horários que a gente tem para usar as nossas ferramentas e vai se organizando com o pessoal da família também, porque tem os horários das pessoas da família. Qualquer coisa, vocês me liguem, tá? Tenho aprendido coisas que não sabia. 8 pessoas falaram isso, olha que legal. Uma pessoa falou que não tem aprendido coisas novas, então acha que está repetitivo, né? Tenho aprendido coisas que me interessam. 5 pessoas. Não tenho aprendido coisas que me interessam. Então, olha que bacana que cada um tem uma ideia diferente, um sentimento diferente, né? Tenho conseguido me concentrar na aula, 6 falaram. 8 falaram que não têm conseguido se concentrar nas aulas. É mesmo difícil se concentrar, a gente tem que ter um esforço redobrado, né? Mas vamos lá, porque a gente está tentando fazer umas coisas bem legais para vocês. Gosto das aulas online, apesar de tudo isso, né? Não gosto das aulas online e consigo organizar meu tempo de estudo e ainda sobra tempo para me divertir. Pois então me ensina que eu também estou querendo organizar e ainda sobrar tempo para me divertir. Então, que a maior parte falou isso, bacana, a maior parte, assim, né, 20%, e tiveram várias opiniões, eu achei muito legal, porque é muito plural, e eu acho que a gente pode se ajudar, um que não está conseguindo se organizar, conversar com o que está conseguindo se organizar, e como é que, perguntar para os colegas como é que se organizam, se tem alguma dica, e por assim vai. E aí também, como tiveram pessoas que falaram também que não tem nada que está interessando ou que não está aprendendo nada novo, deram várias sugestões que eu vou ler aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Hoje, às 4 horas, às 4 não, desculpa, às 3 horas, 15 horas, a gente vai se encontrar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Normalmente é pela manhã, né? Mas hoje, para dar mais tempo de vocês fazerem essa avaliação, a gente vai fazer essa parte aqui de manhã
E à tarde a gente vai se encontrar no grupo do WhatsApp e vai conversar sobre várias sugestões que vocês mandaram. E aí a gente vai ver como que a gente pode fazer essas sugestões virarem realidade. Vai ser muito massa. Então, todos participando, tá? Ó, teve gente que falou para variar mais de assunto, falaram para fazer brincadeiras que todos possam participar. Então, vai pensando já, gente, que tipo de brincadeira a gente pode fazer que todos participem. Mais desenhos para colorir, histórias em quadrinhos. Falaram até em fazer uma revista em quadrinho. Achei massa isso. Quem sabe isso pode todo mundo fazer um mega livro de história em quadrinho. A gente tem que se organizar, hein? Se a gente se organizar, a gente consegue. Então, fazer tarefas do livro. Alguns falaram que queriam mais tarefas práticas, estudar sílaba e pontuação, usar mais o Google Forms, usar menos o caderno. O caderno, gente, usar mais o Google Forms ao invés do caderno. O caderno ele é bom para a gente guardar as informações para quando a gente quiser olhar alguma coisa, conferir, a gente tem aquele material, porque nem todo mundo tem espaço no celular, nem todo mundo tem computador para guardar. E se organizar todo o material ali para uma possível consulta, né? Então, o que mais? Textos de várias culturas, achei isso legal. História de origem vai rolar, gente, que vão ter aí umas coisas legais, eu acho que essa semana ainda. Trabalhos, tiveram uns que pediram tarefas mais curtas e outros pediram trabalhos. Trabalhos são tarefas mais longas, né? Pediram para continuar elementos da narrativa. Hoje a gente viu bastante elementos da narrativa, né? E momentos também. E videoaula, videochamada em grupo. Bora tentar fazer hoje às 3 horas. Então, todo mundo aqui para a gente tentar fazer essa videochamada, que vai ser muito legal. Então, vamos continuar tendo tarefas, pequenas tarefas, como vocês pediram, mas que todos façam, que eu quero que todo mundo fique com 10, nota 10. Então, essas tarefas elas vão valer qualitativo também, além de, o mais importante de tudo, vocês estarem praticando as habilidades de vocês, aprendendo um monte de coisa e fazendo um monte de coisa legal também. Então, eu espero vocês às 3 horas, tá? Para a gente conversar e isso, tornar essas sugestões realidade, ver como que a gente pode fazer para isso acontecer. Beijo grande.